Após a criação dos grupos e usuários, vamos falar um pouco sobre as permissões. O NCR Colibri Cloud divide as permissões em 3 grupos. A permissão de acesso aos módulos. Temos 3 módulos para atribuição de permissões, que são os módulos administrativo, o módulo de consultas e o módulo de agendamentos. Temos também as permissões para visualização de redes e lojas e temos a permissão para requisições de serviços. Vamos a alguns exemplos práticos. Criamos 2 usuários, o usuário Marcos e o usuário Antônio. Queremos dar ao usuário Marcos permissão de acesso aos módulos administrativo e agendamentos, e ao usuário Antônio acesso ao módulo de consultas. As permissões de acesso aos módulos são sempre atribuídas a grupos, ou seja, para conceder permissão de acesso a um usuário, devemos relacionar o usuário a um grupo e então atribuir permissão a esse grupo. Voltando ao nosso exemplo, temos 2 grupos já cadastrados, o grupo de administradores e o grupo de gerentes. Podemos associar os usuários aos grupos de 2 formas, ou clicando em editar e atribuindo aqui o usuário, ou através dos usuários, clicando aqui em grupos. Vamos então configurar o usuário Marcos ao grupo de administradores. E o usuário Antônio ao grupo de gerentes. Vamos agora atribuir as permissões de acesso aos grupos. Para associar o acesso ao módulo administrativo, devemos ir em Permissões, Administrativas, selecionar Grupos e selecionar Administradores. Vamos também configurar acesso ao módulo Agendamentos. É o mesmo processo, Permissões, Agendamentos, selecionar Grupos, selecionar o grupo Administradores. Vamos então logar com o usuário Marcos para verificar se as permissões foram configuradas corretamente. Sabemos o e-mail dele e a senha. Conforme verificamos, esse usuário possui acesso ao módulo administrativo e acesso ao módulo agendamentos. Voltando ao módulo administrativo, vamos configurar o acesso ao módulo consultas para o grupo de gerentes. Para isso vamos em Permissões, Consultas. As consultas seguem a estrutura de hierarquia, ou seja, atribuindo permissão a consultas, conseguimos acessar todas as consultas. Atribuindo permissão a faturamento, conseguimos acessar todas as consultas de faturamento, e assim por diante. Para o nosso exemplo, vamos dar permissão a todas as consultas. Então vamos em Consultas, selecionamos Grupos, selecionamos o grupo de gerentes, clicamos em Salvar. Vamos então fazer o login com o usuário Antônio e verificar se foi dado acesso a consultas corretamente. Conforme vemos, o usuário Antônio possui acesso a todas as consultas. Agora vamos dar permissão para visualização de redes e lojas. As permissões de visualização de redes e lojas, ao contrário das permissões de acesso aos módulos, é concedida diretamente a usuários e não a grupos. Vamos a um exemplo. Queremos que o usuário Antônio, que está no grupo de gerentes, visualize somente as lojas da Churrascaria da Brasa. Ou seja, ele não deve saber nada sobre as vendas das lojas que não sejam dessa churrascaria. Para conceder a permissão de visualização de redes e lojas, vamos em Permissões, clicamos em Lojas. Na rede Churrascaria da Brasa, clicamos em Adicionar membros, selecionamos Antônio,
Salvar. Pronto, agora o Antônio já tem acesso à visualização de todas as lojas embaixo da churrascaria. Vamos logar agora com o usuário Antônio e verificar se ele só visualiza as lojas da churrascaria da Brasa. Conforme vemos aqui, o usuário só visualiza as lojas da churrascaria. As permissões para as requisições de serviços permitem a um grupo de usuários configurado fazer solicitações de serviços às redes ou lojas. No nosso exemplo, ao grupo de gerentes permitiremos que tenham permissão para coletar os dados das lojas. Acessamos as permissões de serviço através de Permissões, Serviços. Na permissão de coleta de dados, clicamos em Grupos, selecionamos o grupo de gerentes, clicamos em Salvar. Faremos o login com o usuário Antônio para verificarmos as opções de requisições de serviços. As requisições de serviços são visíveis através do módulo Redes. Expandimos aqui as redes. E para as lojas, clicamos no menu de opções. Como podemos ver, a coleta de dados está configurada.